Meninos, tudo bem? Hoje a gente veio falar um pouquinho sobre os alicates de colocar ilhóis da We-Are. Aqui nós temos o alicate de mão, a Crop, e temos a Crop-A-Dial 2, a Big Bite, né? E a gente veio falar um pouquinho sobre a diferença entre eles e para que eles servem. Os dois basicamente servem para aplicar ilhóis e rebite. E rebites, o ilhóis em 2 tamanhos e o rebite no tamanho 3,16. Então aqui a gente vai usar hoje, vai aplicar ilhóis com os dois e vai mostrar as diferenças entre as matrizes dos ilhóis. E vamos explicar qual é a grande diferença entre esses dois alicates, já que os dois servem para colocar ilhóis. Ele tem, gente, essa parte aqui de furar, em 2 tamanhos, né? No tamanho 1/8 de polegada e no tamanho 3/16 de polegada, tá? A mesma coisa aqui, ó, ele tem furação 3/16 e 1/8. E a furação nessa aqui é feita na parte inferior e aqui é na parte superior. Qual é a grande diferença entre elas? O alcance, olha só. Aqui, olha o tamanho da minha régua, deixa eu ver aqui em centímetros, porque aqui tá marcando em polegada. Quantos centímetros? Ó, a gente tem um alcance aqui, ó, de furação de mais ou menos 16 centímetros, tá? E o nosso alcance de furação aqui, ó, ele é de 3 centímetros. Então, essa é a diferença. Eu tenho um alcance de furação muito maior aqui do que aqui. Mas no restante elas vão fazer o mesmo trabalho. Então, se eu precisar furar essa placa, digamos que aqui tenha um airô e eu não consigo entrar por essa lateral. E eu preciso furar essa placa aqui, ó, eu consigo furar com a Big, ó. Esse aqui é o furo 1/8, que é um ilhós mais decorativo, porque ele é muito pequenininho. E esse aqui, ó, é o furo 3/16, ó, tamanho que é o que a gente costuma usar para colocar ilhóis, para prender elástico de agenda. Tem até um caderninho aqui, ó, de logins e senhas, ó, a gente usa para colocar o ilhóis. Aqui o caderninho, eu tô usando um ilhós roliço, ó, aqui, mas segurando com um terminal de elástico. Mas outras vezes a gente usa o elástico chato. Deixa eu ver se esse aqui é roliço também. Todos que eu tenho aqui pertinho de mim são roliços. Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha gaveta algum com elástico chato. A gente usa, quando eu uso o elástico, aqui o elástico chato, ó, esse aqui é um caderninho de anotações. Quando eu uso o elástico chato, ó, eu aqui dentro, ó, eu prendo o próprio elástico com o ilhós, tá? Quando eu uso o elástico roliço, eu uso mais essa pecinha aqui, ó, que se chama terminal de elástico para segurar o elástico. Mas muitas vezes a gente usa para colocar elástico, para fazer a furação, para colocar uma carrapeta, para fazer uma caixa cartonada, para prender um rebite, tá? E eu tenho aqui do meu lado um rebite também que eu vou mostrar para vocês como que aplica. Então eu vou começar mostrando para vocês aqui, ó. E em relação a aplicar, os dois vão fazer o mesmo trabalho, tá? Então eu vou mostrar só na Big. A diferença entre eles é realmente o alcance de furação. E aqui eu vou mostrar como que eu costumo aplicar meu ilhós, tá? Eu vou furar aqui, ó, no furo maior. Eu vou colocar aqui, vou encaixar, ó, o ilhós no meu furo, ó, o furo tá aqui. Vou encaixar o ilhós. E aí eu vou aqui, ó, vou ajustar aqui para poder fazer, para abaixar agora para fechar. Aqui embaixo ele tem as matrizes que são de rebite, de ilhós. Eu gosto de fechar sempre o ilhós no A2. Por que no A2? Para ele ficar redondinho e eu não precisar usar a carrapeta, ó, para fazer acabamento, ó, das minhas peças. E aqui, ó, olha como que ele ficou bem redondinho, tá vendo? Ó, bem redondinho, deixa eu chegar bem pertinho aqui, ó, ele fica redondinho e eu não preciso fazer um acabamento. Vamos colocar o mesmo ilhós aqui com o alicate para vocês verem que no furar
eles são basicamente iguais. Aqui, ó, esse aqui tem uma trava, ó, que você empurra para poder abrir e depois você empurra para fechar e ele ficar travadinho. Então, empurra a trava, abrir. Vou aqui, ó, vou furar. E vou encaixar o ilhós aqui e vou fazer o fechamento, ó, com a mesma, com as mesmas matrizes. Eu vou usar o A2, tá? Que é o que eu costumo sempre usar para deixar redondinho, ó. Ele tem outras matrizes, então quando o meu ilhós vai ficar, ó, tá vendo? Ó, redondinho também, ó. Quando os meus ilhós vão ficar aparentes, eu fecho com A2 para ficar redondo. Se o meu ilhós for ficar escondido debaixo de uma guarda, eu posso fechar ele da seguinte forma, ó. Eu vou furar aqui. Deixa eu furar aqui, deixa eu... Furo. É o mesmo ilhós, tá? Todos os que eu tô colocando aqui é o mesmo tipo de ilhós. Vou mudar a minha furação, minha matriz de fechamento aqui embaixo, ó, para A1 e vou mostrar a diferença para vocês. Deixa eu agora só mudar aqui para o fechamento e apertar. Olha o que que acontece. Deixa eu chegar bem pertinho aqui, ó. Tá vendo que ele fechou, mas ele ficou como se fosse uma florzinha, ele abriu todo. Esse tipo de acabamento eu uso quando eu vou colocar a guarda por cima, porque olha só, ele fica mais achatadinho do que aqui, ó, aqui ele fica mais em alto relevo. Aqui, ó, ele fica mais achatadinho, mas para deixar aparente isso fica feio, ó, ele fica feio. Então, se eu for botar debaixo da guarda, eu uso esse, para ele marcar menos na guarda. Se eu for botar por cima da guarda, eu uso ele fechando redondo para dar um acabamento mais padronizado, entendeu? Então, vamos colocar um rebite aqui agora. Ó, vamos lá, pra gente fazer tudo com as duas, né? Vou colocar com a matriz A1 aqui, só que com o alicate, tá? Quem vai fazer, se pretende trabalhar só com a encadernação, agenda, planner, bloquinho, o alicate é o suficiente, ele é mais barato, tá? Hoje ele custa, acho que em torno de R$180, R$190. A Big, que é essa aqui, custa em torno de R$280, R$300. Então, se você só vai fazer encadernação, eu acredito que o alicate seja o suficiente para você. A não ser que você queira fazer alguns apliques em feltro, florezinhas que precisam alcançar lugares mais distantes na capa, fora isso ele vai te atender bem, tá? Mas se você quer fazer trabalhos em cartonagem, apliques em feltro e você quer alcançar lugares mais profundos no seu trabalho, você compra a Big, que você vai ter um alcance maior, tá? Vou fechar aqui, ó. Ela também, ó, fecha, ó, estreladinho, tá vendo? Bem abertinho. Esse a gente usa quando a gente vai esconder, quando ele não vai ficar aparente. Porque ele fica mais amassadinho, ele fica com menos relevo, tá? E aí você esconde mais fácil. Mas pra deixar aparente, a gente deixa redondinho, tá bom? Então, vamos agora pro rebite, pra gente finalizar. O rebite eu vou botar com a Big, tá? Ele tem uma matriz aqui de rebite, que você pode usar o D ou a B. E eu vou usar aqui embaixo o 1, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou furar pra gente colocar o rebite. Então, eu empurro aqui tudo pra trás. Furo. Encaixo essa parte aqui, ó, que é a parte macho do rebite, ó. Eu encaixo aqui no buraco, na furação. Depois eu encaixo essa parte aqui, ó, que é a parte fêmea do rebite, aqui em cima. E levo lá pra fechar, tá? Lembrando que ele vai, vou reposicionar aqui na parte de fechamento e vou apertar. E aí, ó, ele vira aqui desse lado, tá vendo? Ele vira, mas ele aqui na frente, ele fica altinho, ó. Pra que serve o rebite? Pra colocar uma garra de fichário, um fechamento com couro, quando você põe aquele couro encaixando assim pra fechar uma agenda, um planner, pra poder você colocar no lugar da carrapeta, pra fazer um fechamento de uma caixa, a gente usa o rebite, tá? Então, hoje a gente mostrou pra vocês a dica sobre alicates de colocar ilhós, os alicates que hoje a gente mais vê no mercado, né, que são os da UIAR.
não poderia deixar de falar para vocês algo muito importante, tá? Ele só comporta ilhós e rebite de alumínio, então não pode ser usado aqui o ilhós de ferro, rebite de ferro, aqueles que a gente usa na ferramenta aqui nacional, que é o balancim, né? Por que a gente mais usa esses alicates e não o balancim? Porque a gente precisa de furação com maior alcance. Tanto esse alicate quanto esse, eles têm um alcance maior do que o balancim. O balancim tem um alcance bem pequenininho, deve ser em torno de 2 centímetros a 2,5. Porque ele é usado muito por costureiras para colocar botão de pressão, colocar rebite, ilhós em costura, né? Dá para usar na encadernação também, nos nossos trabalhos, mas esses aqui eles realmente têm um alcance melhor, são menores, são mais fáceis da gente manipular, né? Só que lembrando que sempre tem que usar o ilhós e o rebite de alumínio nessas duas ferramentas, senão elas quebram. Porque com o passar dos anos, ó, esses pininhos aqui eles começam a empenar e a chance de quebrar. Ó, o meu quebrou um aqui, eu tenho uma big dessa que quebrou, que eu não consigo usar mais, a não ser para furar, porque eu usei sem saber, logo assim que eu comecei, eu comprei uma dela e usei sem saber ilhós de ferro, por isso que eu não poderia deixar de frisar. Se você ficar usando ilhós de ferro, acaba quebrando a sua ferramenta e ninguém quer quebrar uma ferramenta tão especial quanto essa, né? Então, gente, finalizamos aqui a nossa dica de ilhós, tipos de fechamento para o ilhós e como aplicar e para que serve o rebite.